Uniclac. Fala galera, professor Geraldo Neto na área. Vamos continuar aí estudando aí o nosso Estatuto da Polícia Civil Judiciária do Estado do Mato Grosso, perfeito? Na aula passada eu falei com vocês, a gente estava trocando uma ideia, a gente parou falando sobre princípios. Falei sobre o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade, correto? Vamos lá, continuando aqui com vocês. Eu parei no princípio da publicidade, então vamos lá. A gente falou do princípio da legalidade, depois falamos no princípio da impessoalidade, depois falamos no princípio da moralidade, depois falamos do princípio da publicidade, e ficou faltando para a gente falar o princípio da eficiência. Correto? Tem outros que ficaram faltando, óbvio, mas como eu falei para vocês, esses daqui são os princípios que já estão lá no artigo 37, caput da Constituição Federal de 1988. Então, esses daqui, ficou faltando o princípio da eficiência. E o que seria o princípio da eficiência, gente? Olha só, você vai ver que em diversos momentos do Estatuto, ele vai trazer uma literalidade de lei, que você vai perceber que ele quer que você prime pela eficiência, correto? Mas o que seria a eficiência? A eficiência, vamos lá, trocando em miúdos, é você fazer mais por menos. É você conseguir melhorar o teu serviço, diminuindo custos. Você aumentar a sua produção, diminuindo custos. Ou seja, o que é a eficiência? Você já percebeu que a eficiência ela vai se preocupar com os meios com que aquele serviço é prestado. A eficiência nada mais é do que a racionalização dos meios. Eu estou preocupado com os meios, correto? Eu estou racionalizando os meios, ok? Para alcançar, óbvio, né? É lógico que eu quero alcançar o quê? Melhores resultados, o interesse público, perfeito? O que você tem que lembrar da eficiência? A eficiência aqui, ela já veio explícita, mas até o ano de 98 ela não era. A eficiência ela veio a se tornar um princípio constitucionalmente explícito com a emenda constitucional 19 de 1998, porque até então ela era um princípio implícito. Então você vai perceber que a todo momento a administração pública vai exigir que você seja mais eficiente. Lá no início, você não viu? Que por se tratar de grandes especialidades, de grande complexidade os serviços, eu vou ter o quê? Uma coordenadoria, eu vou ter o quê? Uma direção própria para poder ajudar a gerir toda a Polícia Civil. Eu estou pensando o quê? Nos meios de prestação daquele serviço, estou pensando na racionalização, estou pensando no princípio da eficiência. Ficou tranquilo, meus amores? Show de bola? Foi? Vocês ainda sabem que falta para a gente o quê? O princípio da unidade, da indivisibilidade, da uniformidade de doutrina. O que seria o princípio da unidade? Que a Polícia Civil ela é única, ela é indivisível, ela não pode ser, ela não é fungível, entendeu? A Polícia Civil ela vai ser única, ela vai prestar um serviço único à população, correto? Como a gente já viu, a Polícia Civil, ela vai prestar todo aquele serviço de polícia judiciária, correto? Todo aquele serviço ligado à polícia judiciária, tudo aquilo que a população precisa na organização, na feitura de diretrizes de políticas públicas, isso é muito importante. Então, eu tenho a unidade porque ela é única, indivisibilidade, ou seja, ela não é divisível, eu não posso dividir a Polícia Civil. Uniformidade de doutrina e de procedimento. Pensa, já pensou se cada delegacia que você entrar, o procedimento adotado por aquela delegacia, ele vai ser único,
Como assim, Geraldo? Ó, na delegacia X, você vai ser atendido de tal forma. Na delegacia Y, de outra forma. Na outra delegacia Z, de outra forma. Não funciona. Eu tenho que ter uma uniformidade de doutrina e de procedimento. Por quê? Para fazer com que toda a Polícia Civil ela fique o quê? Padronizada. Perfeito? Então você já percebeu que ela vai ficar o quê? Toda ela é padronizada, ela é única, ela é indivisível, ela é unida, perfeito? E embora lá dentro eu tenha o quê? As divisões de competências conforme determinadas áreas, determinados setores, mas ela é única. Perfeito? E todos eles vão ter o quê? Vão adotar a mesma doutrina, o mesmo procedimento, perfeito? Eu vou ter o quê? A distribuição em graus de hierarquia. Eu tenho uma disciplina lá dentro organizada, conforme você pode ver aqui também, ó. Eu tenho o princípio da hierarquia e da disciplina. Correto? Eu tenho o quê? Toda aquela pirâmide, aquela estrutura hierarquizada, tanto entre os servidores que lá estão, tanto quanto o quê? Os órgãos que fazem parte da Polícia Civil. Perfeito? Você vai ter uma diretoria geral, você vai ter outras diretorias especializadas, e assim ela vai se dividindo. Eu tenho hierarquia? Tenho. Eu tenho disciplina? Tenho. Eu tenho que ter ética, olha o princípio da ética aqui, ó. Eu tenho que ser ético? Tenho. Eu tenho que ser probo? Tenho. Você está vendo? Tudo isso vai ter que vir da polícia judiciária que você vai desenvolver. Tudo isso vai vir de você, policial civil. Então, a população, ela espera que você seja legal, que você seja impessoal, que você venha dar publicidade a todos os seus atos, que você venha ser probo, que você venha ter disciplina, que você obedeça à hierarquia, que você seja ético, correto? Tudo isso aqui, ó, são os nossos princípios institucionais, todos esses, perfeito? Agora vamos sistematizar todo ele aqui. São princípios institucionais da Polícia Judiciária Civil a unidade, a indivisibilidade, a uniformidade de doutrina, de procedimento, a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a eficiência, a probidade administrativa, a ética, a hierarquia e a disciplina. Então vocês perceberam? Foi, galera. Dica de prova, não confundam os princípios aqui dentro. Tem princípios explícitos na Constituição Federal que também parecem com esses? Sim. Agora, tem princípios aqui dentro que são o quê? Explícitos no seu Estatuto da Polícia Civil, mas que são implícitos na Constituição Federal, que você não pode confundir, correto? Depois que eu te expliquei tudo, agora é a parte da decoreba, você tem que lembrar disso tudo aqui. Foi? Estamos juntos? Vamos adiante, então. Os símbolos oficiais da Polícia Judiciária Civil. Ou seja, quais serão os símbolos que você, policial civil, vai ostentar? Você vai fazer parte da Polícia Civil. Quais são os símbolos? Ó, o hino, a bandeira e o brasão. Tu bota HBB. HBB, acabou. Por quê? Hino, a bandeira e o brasão. Esses são os símbolos. Geraldo, o que você pode falar a respeito disso? Gente, lei decora. Você tem que gravar? Tem. Porque ele pode botar uma questão assim, ó. Assinale dentre as alternativas abaixo aquela que se enquadra ou aquela onde se encontram os símbolos oficiais da Polícia Judiciária Civil. Aí ele vai botar o hino nacional, a bandeira e, enfim, e a espada. Ele vai inventar um monte de coisas. Você vai botar o quê? O hino, o brasão e a bandeira. Perfeito? Estamos juntos? Artigo 6º. A Polícia Judiciária Civil terá como data comemorativa o dia 21 de abril, exaltando o vulto de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, patrono da polícia. Então você já sabe, quem é o patrono da polícia? Tiradentes. Qual é o dia que vai comemorar lá, o dia da Polícia Judiciária Civil? 21 de abril. Perfeito, galera? Infelizmente, decoreba. Tem que decorar? Tem, porque ele pode botar, o patrono da Polícia Civil é Duque de Caxias, Zumbi dos Palmares, sei lá, ele vai botar alguém que fez parte da história, ele pode colocar? Pode. Eu só estou te preparando para todo e qualquer tipo de pergunta, da mais difícil até a mais ridícula, com base na literalidade de lei, ok? Vamos adiante, então. Aqui, ó, das funções institucionais.
Tá? Agora a gente começa a entrar dentro das funções dentro da sua instituição, Polícia Judiciária Civil do Estado do Mato Grosso. Ó, são funções institucionais da Polícia Judiciária Civil, as de Polícia Judiciária, com exclusividade de apuração das infrações penais, o combate eficaz à criminalidade, além das seguintes. Vamos lá. Então, o que você tem que ficar atento, meus amigos? Você já sabe que, com exclusividade, você vai atuar o quê? Na apuração das infrações penais. Você sabe que a galera que é ligada aí na área de polícia, até pouco tempo atrás, foi proposta uma... Tentaram, né, passar uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que iria dizer que era exclusivo da polícia judiciária investigar. Cuidado, tá? Porque aqui a gente está falando aqui, ó, são funções institucionais da Polícia Judiciária, de Polícia Judiciária, com exclusividade de apuração das infrações penais. Cuidado aqui com essa terminologia, porque você sabe também que o Ministério Público, ele pode apurar, ele pode investigar, entendeu? Então a gente tem que tomar um cuidado. A Lei Complementar lá 75, que fala do Ministério Público, ela fala, se eu não me engano, no artigo 8º, que ele pode investigar. Você não vai dar mole quanto a isso. Perfeito? Agora é óbvio, aqui está dizendo com exclusividade, você vai marcar na tua prova com exclusividade. Perfeito? Mas cuidado quando você aprender lá dentro do direito penal, do processo penal, aí até mesmo do direito constitucional, que ele vier a falar algo semelhante a isso, para você não se deixar levar por esse instituto previsto aqui dentro. Porque senão tu fala assim, pô, mas no estatuto está dizendo que é exclusivo, então tu marca errado. Cuidado, concurso público não é o mais inteligente, é o melhor preparado para aquela prova. Correto? Tá? Foi? Ele diz aqui, ó, infrações penais, o combate eficaz à criminalidade, além das seguintes. Ou seja, é um rol que a gente vai ver aqui, que ele é exemplificativo. E quais seriam essas seguintes? Vamos lá. Ele diz aqui, ó, cumprir e fazer cumprir no âmbito das suas funções o direito e as garantias constitucionais, estabelecendo o respeito à dignidade da pessoa humana e a sua convivência harmônica com a comunidade. Então, você tem que cumprir, você, policial, você tem que cumprir, sim, e também fazer com que se cumpra no âmbito das suas funções os direitos e garantias constitucionais? Óbvio. Então não tem aquele artigo 5º que você lê lá, decora pra caramba na Constituição Federal? Você tem que cumprir? Tem. Tem que fazer cumprir? Tem que fazer cumprir. Perfeito? Isso daí vai ser um dever seu, policial civil do Estado do Mato Grosso. Tá bom? Estabelecendo respeito à dignidade da pessoa humana, a sua convivência harmônica com a comunidade, é óbvio. Por quê? Você vai ter que preservar, ainda que você venha fazer cumprir a todos aqueles dispositivos legais, você tem que preservar a dignidade da pessoa humana? Óbvio. Quer ver algo que está sendo muito debatido, que a gente vê direto aí? Os policiais, eles fazem uma grande prisão. Aí quando chega na delegacia, bate foto do preso, e bota nos grupos de redes sociais, enfim, bota na internet. Eles estão felizes porque prenderam aquele grande traficante, aquele grande malfeitor, aquela quadrilha, aquele bando, enfim. O que eu quero que você entenda? Ele pode fazer isso? Cuidado, ele tem que preservar, porque o cara também tem direito, o quê? A imagem dele. Recentemente, eu vi uma decisão que até foi uma ação proposta pela Defensoria Pública, porque um cidadão havia sido fotografado dentro da delegacia e a foto dele espalhou-se por grupos de redes sociais, enfim, sem mencionar nomes e quais foram as redes sociais. Isso daí se espalhou. E foi violado esse direito dele? Foi violado esse direito dele. Então, você, na condição de policial, você tem que cumprir, mas você também tem que respeitar alguns direitos. Perfeito? A gente não pode dar mole quanto a isso. É aquela linha tênue entre o que você pode fazer e aonde você já está se excedendo. A gente não pode dar mole com isso daí, tá bom? E só para ficar tranquilo para você, o que acabou acontecendo nesse caso? Os policiais envolvidos, eles acabaram sendo enquadrados como o abuso de poder. Isso daí é muito complicado. A gente não pode dar mole quanto a isso. Perfeito? Vamos lá, continuando com vocês aqui. 2. Praticar com exclusividade todos os atos necessários à apuração das infrações penais no inquérito policial
e termo circunstanciado. Por que ele fala no inquérito policial e termo circunstanciado? Quando ele se refere a termo circunstanciado, são os crimes de menor potencial ofensivo, correto? E aí você tem que ir lá olhar a lei 9.099, ali 10 mil e pouco lá, que você tem que dar uma lidinha? Tem. Isso daí provavelmente está no seu edital? Provavelmente porque você vai trabalhar com isso, ok? E quando se tratar de inquérito policial, que são aquelas infrações de médio e grande potencial ofensivo. Ficou tranquilo, meus amores? Então, isso daqui faz parte das suas atribuições, ok? Lembrando, nunca se exceda, ok? Você tem que atuar direitinho onde a lei fala. Eu até vou aproveitar o ensejo e vou botar aqui um mapinha mental para vocês entenderem o que seria o tal do abuso de poder. Para você nunca cometer isso e nunca errar isso em prova, tá? O abuso de poder, ele pode ser de algumas formas. Ele pode ser pelo excesso, ou ele pode ser pelo desvio de poder. Correto? O abuso de poder pelo excesso, vamos lá. Aqui está a sua área de competência. Aqui está a sua área de competência. Você atuou aqui, ó, ainda que você visava o fim público. Ou seja, você atuou fora da sua competência, ainda que você estivesse visando o fim público. Você teve o quê? Um abuso de poder na modalidade excesso. Vamos lá. Qual foi o elemento do ato que você violou aqui? A competência. Qual foi o princípio violado? Legalidade. Por quê? Nós não aprendemos na aula passada que você, administrador público, só pode atuar onde a lei determina? Aqui você atuou fora da lei. Ah, Geraldo, mas eu visei o interesse público. Não tem problema. Ainda que você atue fora da lei, melhor, ainda que você vise o interesse público, mas atuou fora da lei, você cometeu um abuso de poder. Ou seja, o cara quando bateu a foto lá, ele quis mandar para a coletividade, por quê? Porque para poder todo mundo que tinha sido assaltado por aquele meliante, viesse até a delegacia para poder reconhecê-lo. Espera aí, é o mecanismo correto para fazer isso? Não. Então, houve um abuso de poder na modalidade excesso, pois ele atuou fora da sua competência, ainda que ele tenha visado o interesse público, ferindo o princípio da legalidade e o elemento competência. Não pode dar mole quanto a isso, tá? Agora, pô, Geraldo, então peraí, eu não posso sacrificar a legalidade visando o interesse público? Não, não há de se sacrificar a legalidade em prol do interesse público, ok? Agora, e o desvio de poder, Geraldo? Como seria? Vamos lá, eu tenho a esfera de competência. Você tem a sua esfera de competência. O agente público, ele atua dentro da competência dele, porém, com fim diverso. Ele atuou dentro da sua competência, porém com um fim diverso. Ou seja, ele atuou dentro lá da lei, bonitinho da competência dele, sim. Porém, ele visou o fim diverso. Ou seja, nesse caso houve um abuso de poder na modalidade desvio. Então, um exemplo, uma determinada autoridade foi lá e removeu, deu um bico no agente lá, no servidor público. Ele bicou o policial daquela delegacia porque ele não gostava dele, mandou para uma outra delegacia mais longe. Ou seja, ele tinha competência para fazer isso? Tinha, mas ele visou o interesse público? Não, ele visou o interesse dele próprio, ok? Então, nesse caso, ele feriu qual princípio? Impessoalidade. Qual elemento do ato ele feriu? Finalidade. Foi? Então eu aproveitei aí aquela observação do próprio artigo para poder me utilizar aqui com vocês. Então olha só, eu quero que vocês compreendam. Abuso de poder na modalidade excesso é quando o agente atua fora da sua competência, ainda que ele vise o interesse público. Ele vai violar o elemento lesionar, vai ferir, vai criar um vício do elemento competência e o princípio da legalidade. Ao passo que o abuso de poder na modalidade desvio, ele atua dentro da sua competência, porém com fim diverso.
ferindo o princípio da impessoalidade e ferindo o elemento finalidade do ato administrativo. Ficou tranquilo? Então vamos embora. Vou apagar aqui para vocês e a gente vai dar continuidade ao nosso estudo. Continuando. Praticar com exclusividade todos os atos necessários à apuração das infrações penais no inquérito policial e termo circunstanciado. Perfeito? Isso daqui já expliquei para vocês. Vamos adiante. Adotar as providências destinadas a preservar as evidências criminais e as provas das infrações penais. Como seria isso daí, gente? Olha só. Aconteceu um crime aqui, ó. Vamos lá. O fulano foi assassinado aqui, ó. Tá ele aqui no chão. Só que aqui em volta do fulano, eu tenho vários estojos. Tá? Só para você entender, tá bom? Aqui você tem um projétil de arma de fogo. Aqui dentro, ó, fica a pólvora. Aqui é o chumbo, correto? Quando deu o tiro, isso daqui cai no chão, que é o estojo, cai vazio. Aí tem vários aqui, ó. Porque através desse estojo eu consigo identificar de cara o calibre, eu consigo identificar possivelmente qual foi a arma que disparou, perfeito? Você na condição de policial vai fazer o quê? Tu tem que preservar aquilo tudo ali, tem. Você vai pegar, chegou no local, foi o primeiro a chegar? Separa tudinho para que a perícia venha e venha analisar tudo aquilo ali que aconteceu. Perfeito? Isso é função sua? É. Porque, se você analisar, está escrito aí, ó, adotar providências destinadas a preservar as evidências criminais e as provas das infrações penais, ok? Requisitar perícias em geral para a comprovação da infração penal e de sua autoria. Aquele mesmo caso. Chegou lá no local e chama a perícia. Porque a gente tem que saber o quê? Como aconteceu, quem foi que praticou, justamente para a gente fazer o quê? Lacrar aquele inquérito bonitinho de ponta a ponta e mandar ele todo redondinho para o Ministério Público para que assim ele possa fazer o quê? Ele possa oferecer a sua denúncia. Senão vai ficar aquele inquérito ao. Aí vai ficar ao MP, ao delegado, ao MP, ao delegado. E vai ficar se enrolando aí, postergando para frente. Não é o que você quer. Correto? Vamos lá. Guardar nos atos investigatórios o sigilo necessário à elucidação do fato. É óbvio, você já sabe que o inquérito ele é sigiloso, mas o advogado ele tem acesso ao inquérito? Sim, as provas já o quê? Materializadas, ou seja, tudo aquilo que já esteja o quê? Acoplado dentro do inquérito. É óbvio também que dentro, quando você estiver investigando determinadas situações, você não vai chegar e falar assim, eu vim aqui para apurar aquele crime tal. Se alguma pessoa daquela localidade tiver envolvimento ou tiver participado de alguma forma, o que ela vai fazer? Ela vai pegar e vai, começar a limpar as provas, as evidências, os elementos informativos que levam, que vão permitir você chegar até a autoria, correto? Então você vai guardar o que? O devido sigilo, ok? Manter intercâmbio operacional, judicial e cooperação técnico-científica com outras instituições policiais, óbvio. Quando ele fala essas outras instituições policiais, se você analisar, durante a Copa do Mundo, durante as Olimpíadas, várias polícias trocaram informações. Por exemplo, você tem, por exemplo, o crime de terrorismo. Tem por hábito ser praticado aqui no Brasil? Não. Então, embora a nossa polícia seja extremamente perita em guerrilha urbana, que realmente é maravilhosa e é perita nisso, nós temos tanto conhecimento com o terrorismo, a gente pode ter uma equipe antibomba fantástica, mas espera aí, o terrorismo, como funciona? A gente tem tanta experiência, vamos fazer um intercâmbio, vai trocar informação? Vai, isso daí é de suma importância. Às vezes, uma equipe de antibombas da Bahia tem uma tecnologia ou tem um conhecimento fantástico que, por exemplo, a polícia do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Mato Grosso pode vir a não ter. Então vai ser trocado essas figurinhas. Esse daí é que o artigo está falando para vocês. Manter intercâmbio operacional, judicial e cooperação técnico-científica com outras instituições policiais. Perfeito? Prestar informações
quando fundamentadamente requisitada pela autoridade competente, referente aos procedimentos policiais. Então, toda vez que você tiver com algum procedimento policial e alguém solicitar alguma informação de forma fundamentada, e esse alguém, eu te falo, é uma autoridade que estiver requisitando, aí sim você vai oferecer essas informações. Organizar e manter cadastro atualizado de pessoas procuradas, suspeitos ou indiciadas pela prática de infrações penais e as que cumprem pena no sistema penitenciário estadual. Olha só, o que eu quero que vocês entendam nisso daí? Quando você chega até uma delegacia, que você vai comunicar um roubo, que você vai comunicar algum tipo de crime, dentro da própria delegacia, os policiais, a própria delegacia, ela já deixa algumas pastas com algumas fotos e os tipos de crimes que aqueles criminosos procurados têm por hábito cometer. E você chega lá, eu fui bem assaltada na rua X, lá no bairro tal. Aí o policial fala assim, opa, naquele bairro tem um determinado criminoso que nós já estamos procurando ele, está com mandado de prisão, assim, assado. O que ele faz? Ele abre aquela pastinha e vai te mostrar o quê? Algumas fotos, alguns modus operandi, né? Como aquele criminoso costuma atuar, se ele só assalta mulheres, se ele só rouba na rua tal, se ele usa pistola, se ele usa revólver, se ele usa faca. Ele vai ter o quê? Pastas organizadas para o quê? Para poder melhor prestar um serviço, ok? Então isso daí vai ficar organizado lá na administração? Vai, é o que está falando aqui agora para a gente. Foi? Organizar e fiscalizar e manter cadastro e registro de armas, munições, instituição dos servidores da Polícia Judiciária Civil, bem como dos explosivos e demais produtos controlados. Então, ela vai manter um cadastro disso? Vai. Porque, para e pensa, a gente sabe que agora, até pouco tempo atrás, aí era moda explodir caixas eletrônicos. Mas espera aí, para explodir tem que ter dinamite. Mas quem é que trabalha com dinamite? Você compra isso em qualquer esquina? Não. Correto? Então a gente tem que analisar como isso daí acontece. Quem vende, quem comercializa, tudo isso vai estar cadastrado? Vai. Justamente para quê? As munições. Porque numa eventual prática de um crime, você vai direto às pessoas que têm por hábito trabalhar com aquilo, que têm o trabalham com algum tipo de substância que seja controlada, justamente para o quê? Para poder a gente conseguir, de uma forma mais rápida, elucidar qualquer dúvida e todo crime que venha a ser cometido. Perfeito? Manter estatísticas de maneira a fornecer informações precisas e atualizadas sobre os índices de criminalidade. Olha só, o que eu quero que você entenda? A criminalidade, a mancha criminal, ela não é estática, ela é dinâmica, ela vai se movimentando. Por isso que você tem que manter constantemente isso daqui, o quê? Atualizado. Por quê? Porque se num determinado município X, no bairro Y, tem determinado, ali estão traficando muito. Aí você, policial, junto com a equipe de investigação, vai lá e, começa a prender os caras, começa a fazer operação. O que vai acontecer? Eles, vão sair dali. Eles vão para uma outra localidade. E aí você tem que manter tudo atualizado, por quê? Para você ir acompanhando essa mancha criminal e assim melhor prestar um serviço para a sociedade. Porque é com base nesses índices de criminalidade, com base nisso tudo que você vai ter atualizado, que você consegue melhor prestar um serviço. Ficou tranquilo? Foi? Vamos lá. Exercer o policiamento repressivo e especializado, mantendo equipes de policiais treinados, armamentos e meio de transporte adequado para realizar o rastreamento investigatório aéreo, terrestre em águas fluviais. Olha só. Quando ele diz exercer o policiamento repressivo, você já sabe que na grande maioria das vezes a Polícia Civil ela vai atuar de forma repressiva, ou seja, já aconteceu aquele ilícito penal e aí você vai atuar de forma repressiva. Tranquilo, galera? É até outra distinção entre polícia administrativa e polícia judiciária. A polícia judiciária, ela tem por base o quê? Ser repressiva. Ao passo que a polícia administrativa, ela tem por base ser o quê? Preventiva. Ok? Vamos lá. Exercer o policiamento repressivo, especializado, mantendo equipes policiais treinados, armamentos e meio de transportes adequados para realizar o rastreamento investigatório aéreo, terrestre em águas fluviais. Ou seja, o cara fugiu pelo rio. Você vai ter o quê?
Você vai ter que ter uma lancha, vai ter que ter um barco, vai ter que ter algum tipo de veículo especializado para poder fazer aquela perseguição, fazer aquele patrulhamento, você fazer aquele rastreamento. Poxa, então precisa de apoio aéreo. A gente vai adentrar em uma determinada comunidade ou num determinado local de mata fechada, que a gente não tem uma visão muito distante. Faz o seguinte, pede o apoio aéreo. Lá de cima ele vai informando, olha, foram para tal lado, foram para tal lado. Entendeu? E tem que ter equipamentos necessários? Tem. Por quê? De noite, tu acha como no meio da mata? Já viu nos noticiários o helicóptero com a visão noturna? Que ele vai lá, ele sabe onde está lá, pelo calor lá, o infravermelho, ele sabe onde estão lá as pessoas escondidas na mata, ele vai passando o quê? Informação para a galera que está em terra. É assim que funciona, entendeu? Vamos lá. Realizar ações de inteligência e contra-inteligência policial, objetivando a prevenção e a repressão criminal. Vamos lá. O que são as ações de inteligência? A inteligência, ela visa levantar todas as informações necessárias para a elucidação de uma determinada atividade criminal. Por exemplo, ele vai levantar quem são os fornecedores, correto? Através de mecanismos de tecnologia, policiais infiltrados, enfim. Ele vai levantar quem são os fornecedores, aonde compra, aonde vende, como escoa. Todos esses elementos informativos, correto? Ele vai pegando para que aqui dentro da inteligência ele faça o seguinte, espera aí, isso procede. A partir do momento que ele percebeu que aqueles elementos informativos procedem, aquilo ali viram o quê? Dados. E com base naqueles dados eu tenho o quê? A inteligência. E o que seria contra a inteligência? Bem direto. Nada mais